Olá, boa tarde. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, que investiga supostas irregularidades envolvendo a empresa JBS em operações realizadas com o BNDES entre 2007 e 2016, ouviu nesta terça-feira o ex-funcionário do BNDES, José Cláudio Rego Aranha, e a ex-presidente da Caixa Econômica, Maria Fernanda Ramos Coelho. Maria Fernanda foi presidente da Caixa entre 2006 e 2011. Maria Fernanda Ramos Coelho foi convidada pela CPMI para falar sobre operações da Caixa com empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Ela informou que durante o período em que presidiu o banco, a Caixa fez 3 empréstimos à JBS, um de 250 milhões e 2 de 500 milhões, todos eles já liquidados. Ela disse que nunca sofreu nenhum tipo de pressão para favorecer o grupo. Nossa pergunta é se alguém procurou Vossa Excelência ou algum diretor também relatou a preocupação de estar sendo assediado com pedidos para que fosse atendido o grupo JBS ou empresas da holding JIF para que elas fossem atendidas. Não houve qualquer demanda, nem quaisquer contatos, não por parte da Fazenda ou por parte de alguém que tenha vindo ou comentar ou falar acerca dessa operação. Essa operação, ela seguiu o seu trâmite normal. Maria Fernanda disse que nunca teve contato com Joesley e Wesley Batista. Questionada sobre repasses da Caixa para o BNDES, ela confirmou que foram repassados 6,7 bilhões de reais, mas tudo dentro das regras. Foi repassado no âmbito da Lei 11.497. Então, só poderia ser utilizado também para as operações que foram as operações definidas em lei, ou seja, investimentos em infraestrutura de saneamento, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos. A comissão também ouviu José Cláudio Rego Aranha, ex-chefe do Departamento de Mercado de Capitais do BNDES, área do banco responsável pelos empréstimos às empresas dos irmãos Batista. Durante o período de 1 ano, ele acumulou cargo com a participação no Conselho de Administração da JBS. José Cláudio Rego Aranha justificou que, à época, as regras internas permitiam esse acúmulo de cargos e que é uma prática comum. Ele negou que tenha usado o cargo para favorecer a JBS. A empresa Uber entregou hoje o resultado de uma mobilização nacional em busca de apoio ao funcionamento do aplicativo no Brasil. São 815 mil assinaturas pedindo a derrubada do projeto aprovado pela Câmara que dita novas regras de funcionamento para os aplicativos de transporte privado. O projeto está em discussão no Senado. Representantes da empresa e motoristas de Uber chegaram cedo ao Senado, trazendo caixas e mais caixas com as assinaturas. Eles defendem que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados seja derrubado. Caso isso não aconteça, os carros da Uber terão que usar placas vermelhas e ter autorização das prefeituras para circular. Todo mundo quer, inclusive a Uber, é uma regulação positiva e moderna para o transporte individual privado no Brasil, que são 2 tipos de transporte, de serviço de transporte muito diferentes. Um é o transporte individual privado, que é feito pelos motoristas parceiros da Uber, e o outro é o transporte individual público, que é o táxi. Então, eles são modelos que funcionam de um jeito diferente, então eles precisam de regras diferentes. Até outro dia, quando você não tinha um celular, quando você não tinha internet, GPS disponível, você não podia ter o tipo de serviço de transporte que é oferecido hoje pelos motoristas da Uber. Então, ao mesmo tempo, você precisa de regras modernas, que levem em conta esse tipo de tecnologia. O projeto aguarda votação pelo plenário do Senado, mas pode retornar à Comissão de Direitos Humanos caso seja aprovado um requerimento do senador Paulo Paim com esse pedido. Nós temos aqui uma divisão de opiniões, né, uma parte que apoia a forma original do projeto de lei da Câmara número 28, que aparentemente seria mais benéfico aos taxistas, outros que entendem que deveria ser reformulado, né, de forma a beneficiar um pouco mais os motoristas de Uber. De toda forma, essa decisão de mérito será tomada pelo plenário do Senado Federal.
O presidente do Banco Central diz que o recurso público será o último a ser utilizado para socorrer os bancos em dificuldades. A afirmação foi feita em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ilan Goldfein falou aos senadores que a economia brasileira está em processo de retomada e apresentou números que mostram a recuperação. Ilan Goldfein destacou a queda da inflação, que passou de 10,7% no final de 2015 para 2,5% em setembro deste ano. Ele também comemorou a queda na taxa de juros e a retomada da economia. O presidente do Banco Central lembrou que houve um crescimento de 1,4% no consumo no primeiro trimestre deste ano e destacou projetos e medidas que foram aprovados pelo Congresso e que podem alavancar ainda mais os números da economia, como a criação da TLP, nova taxa de juros para financiamentos do BNDES. Para garantir que a tendência da queda da taxa de juros seja sustentável, é necessário continuar os esforços de reduzir a taxa de juros estrutural. Para isso, temos que perseverar no caminho de ajustes e reformas. Os senadores lembraram que não se pode contar com a reforma da Previdência e sugeriram usar o excesso de reservas internacionais para suprir a necessidade de investimentos. Para que se tenha uma ideia, as necessidades de financiamento externo estão em torno de 150 bilhões de dólares, incluindo o setor privado, enquanto as reservas representam hoje mais de 365 bilhões. Hoje, o nível de reserva do Brasil permite praticamente que se financie as importações, admitindo que tudo parasse, quase 2 anos e meio de financiamento das importações. Quer dizer, é algo que fica além do que, de qualquer parâmetro que se observe. Está claro que na medida em que você monta as reservas com endividamento, que foi o que nós não temos um fundo soberano que acumulou algum recurso natural, que foi com esse excesso foi pago. Nós acumulamos reservas nos endividando. Então, é claro que se um dia, em algum momento, houver espaço, isso é para abater a dívida. Não para as reservas seriam feitas para bater. Não é o momento, na minha opinião. O presidente do Banco Central foi questionado pelos senadores por notícias publicadas na imprensa de que o governo deve enviar ao Congresso um projeto para alterar o marco legal do sistema financeiro e que pode injetar dinheiro público para salvar bancos em dificuldade. Vão permitir que o Tesouro possa salvar bancos em risco. Aí eu quero fazer uma pergunta bem simples. Vocês vão privatizar a Caixa, vão vender a Caixa para pôr dinheiro no Tesouro, para o Tesouro depois ajudar os bancos privados? A possibilidade de rasgarmos a lei de responsabilidade fiscal para poder socorrer bancos com dinheiro do Tesouro, com dinheiro dos contribuintes. O presidente do Banco Central disse que esse projeto está em estudo há algum tempo. O projeto faz, e isso é muito importante, ele faz tudo para preservar os recursos públicos. O contribuinte é o último. Não adianta a gente não falar nada, não fazer a ordem, ver como é que o acionista entra, o controlador entra, o credor entra. Acesso à justiça e imparcialidade do juiz. Assuntos que pautaram a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos na manhã desta terça-feira. Para que a justiça seja feita, quem se sente prejudicado precisa ter acesso a ela. E diante das partes de um processo, o juiz deve ser imparcial. Como se sabe, nem sempre é o que acontece. Para este professor, as desigualdades na sociedade brasileira já definem quem pode ter acesso à justiça. A Fundação Getúlio Vargas aponta que 83% das empregadas domésticas no Brasil vivem à margem da lei. Quer dizer, a margem aí é abaixo da lei. Então é muito difícil nós conseguirmos acesso à justiça sem transformações radicais na sociedade e na estrutura do aparelho estatal. Para alguns dos debatedores, o que está havendo no Brasil são ataques à lei e à justiça. Este juiz fala em Estado pós-democrático. Que seria um Estado no qual os limites, o principal dos limites,
do Estado Democrático de Direito eram os direitos e garantias fundamentais, então esses limites hoje, eles são afastados em nome de um poder que tem uma única funcionalidade, que é produzir e gerar lucro. O juiz passa a querer demonstrar a hipótese que ele assume, uma hipótese que é parcial. Quando ele adere subjetivamente a uma hipótese parcial, ele compromete a imparcialidade. Se o juiz vai aos jornais, como o presidente do RF4 o fez, e faz apreciação de valor da sentença que ele vai julgar, diz que a sentença do Moro é irrepreensível, ele já é suspeito. Fora dos autos, ele já diz o que ele acha da sentença? Que isso? A Lava Jato precisa aprender a respeitar a Constituição, a respeitar a lei. Para outros debatedores, fazer justiça no Brasil tem esbarrado, em muitos casos, com exemplos de parcialidade e abuso de poder por parte de magistrados. O juiz autoritário é aquele que gosta, né, de tornar submisso as pessoas que estão numa condição hierárquica inferior ou numa condição econômica inferior e, ao mesmo tempo, se mostra submisso a qualquer pessoa que esteja em condição hierárquica superior ou econômica superior. É o juiz que foge completamente à figura de independência que se espera de um magistrado. Porque quando a justiça ela deixa de aplicar o direito, mas ela se torna justiceira, o resultado que nós vemos é esse estado difícil que nós temos vivido todos os dias, onde se tenta diminuir a maioridade penal por acreditar que essa é uma situação que se trará justiça, e não é verdade, ela vai trazer mais injustiça. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.